E como a gente já tinha adiantado para você no bloco anterior, agora a gente recebe um especialista, Dr. Luiz Nali, ele que é virologista, para a gente falar um pouco mais sobre essa doença que tem tirado o sono de muita gente. Aliás, no Brasil, nós já temos mais de 4.000 casos e, por conta disso, a preocupação, já que ainda vivemos um período de pandemia. Doutor, queria te agradecer aí por ceder um tempinho aí para a gente poder bater um papo, para explicar um pouquinho para as pessoas o que definitivamente é a varíola dos macacos. Bom, boa tarde a todos. Prazer é meu estar aqui falando com vocês a respeito dessa problemática. De fato, a varíola dos macacos ela é causada por um vírus, né? Assim como o SARS-CoV-2 também é um vírus, só que eles têm muitas diferenças, né? A varíola dos macacos ela é causada por um vírus de DNA, né? E ele é um pouco diferente quando a gente pensa com relação à pandemia que a gente vive causada pelo SARS-CoV-2. A varíola dos macacos ele tem um menor potencial pandêmico quando a gente compara com esse vírus. Isso se dá em virtude da sua forma de transmissão e também em virtude da capacidade desse vírus adquirir mutações, assim como a gente conheceu as variantes, né, para o SARS-CoV-2. Esse vírus, ele transmite por contato direto, né? Então, a gente precisa ter contato com as pessoas que estão infectadas. Então, basicamente, é o contato pele com pele, mesmo com as lesões bolhosas, né? Umas vesículas que aparecem na pele das pessoas que manifestam essa doença, né? E, eventualmente, também a gente tem visto que algumas gotículas de saliva desses vírus, das pessoas infectadas, podem conter o vírus, tá? Então, assim, se a gente fosse comparar, né, entre a SARS-CoV-2 e a varíola dos macacos, ela é uma emergência, né, epidêmica, assim como a Organização Mundial da Saúde trouxe para a gente, porém, ela tem um menor potencial pandêmico, o que não deve anular a preocupação das autoridades de saúde em estabelecer as suas medidas de controle devida para evitar a propagação da doença. Doutor, existe, no caso, situações em que a pessoa acaba confundindo a varíola dos macacos com a Covid na questão dos sintomas, algo parecido? Na verdade, são duas doenças bem distintas, né? A Covid, ela tem um sintoma muito respiratório, né? Um desconforto respiratório, bem como a evolução para os quadros graves aí para insuficiência respiratória. Já a varíola dos macacos, ela apresenta outros tipos de sintoma, né? São sintomas bem distintos. Então, por exemplo, a pessoa infectada, nos primeiros dias, ela pode apresentar um cansaço muito grande, né, algumas dores pelo corpo e febre muito elevada. E, posteriormente, alguns dias após, né, essa febre, ela aparece essas erupções na pele, que pode se estender por todo o corpo, e são como pequenas bolhas que, posteriormente, viram crostas, né? Ela cicatriza essa bolha, ela cicatriza e fica uma crosta. É uma doença que ela não é transmitida somente pelos macacos, mas sim alguns animais silvestres, alguns roedores, no qual a gente acaba tendo contato em ambiente selvagem, enfim, que a gente acaba entrando em contato. E existe algumas populações que, neste momento, concentram o maior número de casos, mas não existe explicação biológica para afetar um grupo de pessoas, né, e não todos, né? Isso a gente também não pode trazer algum estigma, né, para um grupo de pessoas infectadas, nem para alguns animais, né? Então, isso são duas medidas importantes que a gente tem que tomar. Além disso, uma preocupação das pessoas, de uma maneira geral, é com relação às vacinas, né?
Existe uma vacina, sim, para a varíola dos macacos, que tem uma eficácia boa, né, disponível no mercado. O Ministério da Saúde está em negociação para trazer algumas doses aqui para os profissionais da saúde, que são as pessoas que, neste momento, estão em maior risco, né, de exposição, em virtude dos cuidados que tem com essas pessoas. Geralmente, o curso clínico da doença é um curso benigno, onde a pessoa ela manifesta essas lesões, mas ela tende a regredir espontaneamente. E a prevenção, ela está literalmente hoje dada ao fato da gente evitar o contato com as pessoas infectadas. Entendi. Doutor, uma vez que a vacina é uma coisa nova ainda para essa questão, como é que é feito o tratamento dessa doença? Basicamente, como a grande maioria das doenças virais, a gente não tem um medicamento antiviral direto para agir sobre esse vírus, né? E o tratamento, para alguns casos, onde as pessoas acabam buscando serviços médicos, eles ficam em ambientes, em áreas isoladas para tratar os seus sintomas. Então, auxiliar para que ele regrida da parte inflamatória causada pela doença, né? Então, é uma pessoa que ela acaba tendo muita febre, uma indisposição muito grande. Eventualmente, dependendo de onde as lesões ocorrem, talvez precise de um cuidado médico especializado. Porém, não existe nenhum tratamento direto para o vírus em si. Entendi. Doutor, para a gente terminar, você disse que ela não tem a mesma capacidade pandêmica da Covid-19. Com relação à letalidade, dá para a gente comparar ou ainda é algo que está numa situação um pouco mais controlada do que a Covid? Na verdade, a capacidade letal desse vírus, ela é pequena. Como eu havia mencionado, ela tem, grande parte das pessoas que estão infectadas, elas evoluem de maneira benigna, então ela manifesta as lesões, ela tem todos os sintomas, mas após alguns dias, né, algumas semanas, ela regride e fica totalmente sem qualquer sintoma ou sequela, né? Então ela evolui de uma maneira muito, muito tranquila. O nível de transmissibilidade, né, o nível de dispersão desse vírus, ele está numa velocidade bem menor do que a gente vê para a Covid, né? Então ele tem uma capacidade de transmissão mais difícil, vamos dizer assim. A gente vê que essa doença ela tende a ter um curso mais benigno, né? Então existe sim uma preocupação epidêmica importante, porém a gente ainda não existe a ideia pandêmica como a da Covid que a gente tem visto. Entendi. Doutor, eu queria te agradecer, viu, pela disponibilidade em atender a nossa produção, para a gente explicar um pouco mais e desvendar o que para muita gente é um mistério já, porque isso é novo, né, para muita gente e fica sempre aquela situação, né, como é que eu vou me prevenir? Tem cura, não tem cura, mata, não mata? A gente nem bem saiu direito de uma pandemia, eu acredito que a gente ainda tenha que caminhar um período ainda e de repente chega uma outra coisa e é incorporada aí no nosso dia a dia e isso realmente preocupa as pessoas. Mas obrigado pelas informações que o senhor trouxe para a gente, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho e estou à disposição. Então tá certo. Muito obrigado, doutor.